Existe um movimento através da astrologia moderna que promete trazer boas oportunidades de transformação e cura, seja coletivamente ou ainda de maneira individual nas nossas vidas. Estou falando sobre o retorno de Quiron. Se você quer entender como esse corpo celeste funciona através da astrologia moderna, fica aqui comigo nesse vídeo, eu prometo que vai ser rapidinho, curto, com informações precisas e você vai sair daqui podendo aplicar isso de maneira prática na sua vida. Eu me chamo Felipe, eu sou astrólogo, tarólogo e terapeuta junguiano. E esse é o segundo vídeo aqui do canal. Agora pega o seu chá, seu café, seu chocolate quente e vamos descobrir um pouquinho mais sobre a potência que esse astro está trazendo pra gente nesse exato momento. O ano era 1977 e o astrônomo David Covell descobriu um corpo celeste com um trânsito um pouquinho incomum. Esse astro tinha uma cauda bem diferente. Daí ele deu o nome a esses corpos celestes de centauros. Precisamente, esse que ele encontrou entre Urano e Saturno, ele deu o nome de Quiron. E se você nasceu durante a década de 70, mais ou menos 84, saiba que você está passando pelo retorno de Quiron e talvez você sinta com um pouquinho mais de força esse movimento na sua vida. Vale ressaltar que esse movimento acontece a cada 50 a 51 anos. Isso porque é o tempo que Quiron leva para percorrer todo o sistema solar. Já a sua permanência por signo vai variar muito porque a sua órbita é elíptica e totalmente irregular. Então tem signos que ele passa 2 anos, 2 anos e meio ou 8 anos, como é o caso do signo de Touro. Para a gente falar um pouquinho mais sobre Quiron, eu preciso trazer a ideia de centauros, que é exatamente a homenagem que Covell fez a esses seres mitológicos. Devido a essa característica de irregularidade, de uma certa independência no movimento e até mesmo da sua estrutura, porque eles carregam aí na sua extensão caudas, tal como rabos de cavalo, como eu havia comentado um pouquinho aí antes, ele decidiu então nomear esses corpos celestes de centauros. Na mitologia, os centauros são descendentes do rei Ixon. E aqui vale aprofundar, pois nós estamos falando sobre os descendentes de Quiron. Precisamos sempre entender de onde vem e para onde vai. Esse rei Ixon, ele ficou muito conhecido na mitologia porque foi através dele que se deu o primeiro assassinato entre parentes na mitologia grega. Ele assassinou o próprio sogro e a partir daí ele virou um pária para sua nação. Zeus, apiedado daquela situação, decidiu levar Ixon para o Olimpo. Mas ele continuou com aquela arrogância, com aquele temperamento tempestuoso e acabou se interessando pela mulher de Zeus, por Hera. Zeus, percebendo aquilo, decidiu bolar um plano. Ele formou ali uma ninfa através das nuvens com as mesmas características físicas de Hera, para perceber o que Ixon teria capacidade de fazer. Foi então que Ixon se apossou e através disso gerou os centauros, entre eles Quiron. No momento em que Zeus descobriu essa atitude de Ixon, ele decidiu então expulsá-lo do Olimpo, levando-o ao Tártaro, e ali ele ficou eternamente condenado. Já Néfili, que era essa ninfa, ao perceber que os filhos que estavam sendo gerados no seu ventre tinham uma aparência bem esquizoide, decidiu então renegá-los. E aqui a gente começa a entender um pouco mais sobre essa ferida ancestral que Quiron representa, tanto de maneira coletiva quanto de maneira individual, através da observação do nosso mapa astrológico. A natureza da maioria dos centauros ficou conhecida como sendo uma natureza selvagem, indisciplinada e indomável, e impulsiva principalmente, tal como o próprio movimento desse corpo celeste. You have no business here, Centaur. This is a ministry matter. Lower your weapons. I warn you, Under the law, as creatures of near-human intelligence. Representa esse aspecto psicológico das nossas paixões indomáveis, da nossa indisciplina, dessa natureza mais instintiva, principalmente levada de uma forma fugaz, tal como a representação
de Néfili, ou seja, as nuvens, a mãe desses centauros. Nuvem, uma coisa passageira, uma coisa etérea, uma coisa que vai com rapidez com os ventos. Então a grande dinâmica é que a história ancestral que Quirón carrega fala muito sobre essas impulsividades que geram feridas profundas na nossa psique. Mas um desses centauros fez um movimento totalmente diferente. E aqui a gente começa a falar sobre Quirón. Criado por Apolo, ou seja, o deus Sol, psicologicamente nós estamos abordando aqui a ideia da consciência. É através dessa clareza que o Sol proporciona que nós podemos nos enxergar, que nós podemos ter vida, que nós podemos reconhecer os nossos dons, nossos potenciais. Então quando nós estamos falando sobre a ideia de Apolo, nós estamos falando sobre um polo, Apolo, apolíneo, né? Ou a ideia de um lado da consciência, porque Quirón já tinha dentro da sua história de vida esse aspecto do inconsciente destrutivo, das sombras, totalmente presente, mas ele precisava passar por uma espécie de iniciação. Foi Apolo, então, quem trouxe essa iniciação a ele. Apolo ensinou as artes da cura, da medicina, da astrologia, da música, da cultura, e através disso, Quirón começou a ser conhecido como um grande sábio. Quirón também passou a fazer este mesmo movimento, ensinar outras pessoas, ou melhor, ensinar os grandes heróis. Aquiles, Teseu, Ajax e também Hércules foram os pupilos de Quirón. E foi através dessa relação que a história de Quirón se difundiu muito na astrologia, ficando conhecido assim como o curador ferido. Isso porque em um dos 12 trabalhos, Hércules carregava consigo algumas flechas banhadas num veneno da Hidra. Quirón acaba sendo ferido por uma dessas flechas, que carregava um veneno mortal. E assim, um deus carregando também um veneno mortal dentro de si. Cansado de sofrer e de agonizar por conta dessa ferida imortal, Quirón decide então pedir a Hércules que fosse até Zeus intervir por ele. E é através desse último ato de sacrifício que a história de Quirón, Prometeu e de toda a humanidade se unem. Foi Quirón quem ofereceu a sua imortalidade para salvar Prometeu daquele castigo imortal. Foi sentenciado a um castigo horrendo. Acorrentado em um monte, a cada novo dia que amanhecia, uma águia comia um pedaço do seu fígado. Entretanto, esse castigo para ele não foi nada, pois ele entregou o fogo à humanidade, a grande criação que ele tanto admirava. Foi através do fogo que a humanidade pôde se desenvolver, criar ferramentas, formar civilizações, se aquecer, cozinhar alimentos. Percebendo que o seu ato foi um ato singelo, Quirón decidiu trocar então a sua imortalidade, tirando Prometeu desse grande castigo. Psicologicamente e astrologicamente, é através dessa posição de Quirón que nós podemos transcender as nossas mazelas e encontrar propósitos superiores e saudáveis para a nossa existência. Sua posição astronômica também denuncia esses significados, isso porque ele está localizado entre Saturno e Urano. Saturno é o último planeta visto a olho nu, tem aquela famosa ideia de limites, de rigidez. Antigamente, na astrologia medieval, na astrologia helenística ou tradicional, carregava consigo os significados de Plutão na astrologia moderna. É Saturno quem tem toda essa carga, esse aspecto de dor, esse aspecto de dificuldade, de limitações, mas também, claro, de muito aprendizado, quando nós abraçamos esse chamado. E é através dessas lapidações feitas nesse processo saturnino que nós nos deparamos então com Quirón, que é exatamente o movimento que nos leva para fora, que nos leva a entregar esses dons, esses talentos em um grande propósito, um propósito mais coletivo. É através de Quirón que nós conseguimos acessar planetas, geracionais, que é Urano, Netuno e Plutão. E isso acontece tanto a nível individual como a nível coletivo. E para tentar elucidar um pouquinho dessa configuração, eu vou pegar aqui o mapa do Brasil e vou trazer alguns acontecimentos dessa fase de Quirón em Touro, e você talvez até consiga aplicar isso no seu mapa individual. Vem junto. Só para não me alongar muito aqui no vídeo, peguei o mapa do Brasil. Eu gosto de considerar o mapa do Brasil com ascendente em peixes. Esse é o mapa da independência. Cada vez mais, alguns acontecimentos reforçam
esse ascendente em peixes. E isso acaba sendo às vezes até uma rixa entre alguns astrólogos, né? Mas vamos ao que importa aqui para esse vídeo, que é olhar a questão de Quiron. A gente consegue perceber aqui no externo desse mapa, onde apontam os trânsitos, ele estava nos primeiros graus do signo de Touro, exatamente a uns 3 graus do signo de Touro. E esse foi o momento da descoberta de Quiron. Foi ali no período de 77. Precisamente 1º de novembro de 77. Então já tinha um tempinho, já que ele está a 3 graus, que estava caminhando pelo signo de Touro. A gente poderia colocar aí pelo menos uns 3 anos antes, né? Até mais, porque ele está em movimento retrógrado. Mas a década de 70 no Brasil foi bem curiosa. A gente observa, né, aqui nos mapas astrológicos as divisões de casas. Para quem não conhece, cada fatia dessa representa uma área da nossa vida, ou no caso de uma astrologia mundana, representa um aspecto da nação que está sendo observada. E Quiron estava transitando na casa 3 do Brasil. É uma casa que está relacionada aí aos meios de comunicação. No caso de uma nação, os meios de comunicação nacional. A gente fala sobre a imprensa, sobre a mídia, jornais, rádio, televisão, internet, né, redes sociais, discursos públicos, circulação de notícia. Também está relacionada ali aos transportes públicos. Se a gente está falando ali da década de 70, é muito interessante observar que no momento em que Quiron foi descoberto e estava passando nessa casa 3 do Brasil, a gente consegue pegar acontecimentos significativos. Por exemplo, a aplicação de 30 bilhões e meio de cruzeiros em 70 projetos, de 1975 a 1979, destacando-se a compra de 300 locomotivas, 70 trens unidades e 20 mil vagões. Foi na década de 70 que se tornou popular no Brasil a primeira transmissão colorida, que aconteceu ali por volta de 72. A implantação da cor na TV brasileira resultou em investimentos excepcionais. A Rede Globo, para manter seu padrão de qualidade na produção a cores, comprou o equivalente a 21 milhões e 600 mil cruzeiros de novos equipamentos. Então, nessa década, as novelas, inclusive, né, da Rede Globo, já eram as que davam mais audiência na televisão. Novela como Os Irmãos Coragem, O Bem Amado, enfim, né? Foi um momento de muita empolgação nesse aspecto da comunicação, né? Perceba, a transmissão, no caso, os veículos de transmissão, né? E a gente fala aqui de uma casa 3, temas de casa 3. Mas foi nesse período também que nós estávamos passando por um movimento bem significativo que foi a ditadura. No Rio, o presidente Ernesto Geisel chega à Vila Militar e é recebido pelo ministro do Exército, general Silvio Frota, e os comandantes militares da área para os festejos do 13º aniversário da Revolução de 64. Aqui os soldados retemperam os sentimentos de amor ao Brasil, respeito às leis, disciplina e hierarquia, conscientes dos sacrifícios que a farda exige. Em 1º de abril de 1977, Geisel decreta o recesso do Congresso Nacional e assume para si o poder de legislar. Perceba como é significativo observar os outros trânsitos do mapa. Esse Quiron, ele estava se aproximando aqui desse Saturno, né, que o Brasil tem aqui na sua casa 3, e ativando essa oposição com Marte, ali na casa 9. Casa 9 aí, no sentido da astrologia mundial, as relações internacionais, o contato com outros países, acordos, a diplomacia, o comércio exterior, né, a imagem do país a nível exterior, mas também as leis superiores e justiça. Então, tribunais superiores, Constituição, decisões jurídicas de grande impacto, né? Percebe essa ativação e exatamente uma ativação de um aspecto bem complicado aqui, né? Ou seja, uma oposição entre essas forças. Se Saturno fala sobre os limites, a rigidez, o controle e Marte é ação, era a ação sendo controlada, né? É um certo abuso de poder, vamos colocar assim, né?
ilustra, né, essa ativação desse aspecto de oposição, porque foi quando acabou fechando o Congresso, né, o Congresso Nacional, para impor ali reformas que garantiam a maioria arena, que era o regime da época, e por isso adiou ali a abertura política também. Outra coisa que eu achei bem interessante de perceber é que vemos a quadratura com essa Vênus, né, que é esse símbolo do feminino, esse símbolo do poder feminino. No mapa do Brasil, rege tanto os aspectos da casa 3, que é exatamente essas questões que nós já comentamos, né, da comunicação, das notícias, da imprensa, dos jornais, enfim, tudo isso passando por uma transformação e até mesmo uma restrição muito grande, mas, além de reger esta casa, também rege o signo de Libra. E aí nós falamos sobre os temas de casa 8, né? Os temas de casa 8 é um mapa pessoal, acaba sendo assuntos bem tabus, a gente falaria sobre morte, sobre perdas, sobre transformações profundas. Essa casa ela representa os resultados que vêm a partir da casa 7, que é a casa de casamento, é a casa de parceria, né? E é muito interessante perceber que a gente colocaria aqui os temas de casa 8, os aspectos de divórcio. E foi nesse período em que foi sancionada, né, a lei do divórcio. Isso alterou profundamente a estrutura civil do país. A maior batalha só foi vencida depois de mais de 2 décadas. Desde o primeiro mandato como deputado, Nelson Carneiro já defendia o divórcio. Apesar da oposição da igreja, a proposta virou lei em 1977. Foram 26 anos de tramitação no Congresso. Esse símbolo, né, do feminino começou a ganhar ainda mais força, mais liberdade de expressão. Pouco tempo depois, ali precisamente em 79, uma novela, né, uma minissérie bem significativa foi veiculada, né, que era a minissérie chamada Malu Mulher. Era uma minissérie estrelada ali pela Regina Duarte, que contava a história de uma socióloga paulistana divorciada e mãe de uma criança de 12 anos, que se reinventava, que quebrava os padrões da época. Porque é a última vez que você encosta a mão em mim. Há 40 anos, uma série brasileira provocava escândalo, fazia sucesso espetacular, era exibida em dezenas de países e conquistava vários prêmios internacionais. Driblando a censura da ditadura, Malu Mulher se tornou o símbolo da nova mulher brasileira, livre e independente, muito antes da onda feminista. Eu só quero o que me é direito. Basicamente, então, essa década, né, esse período, né, dos anos 70, foi ali o início de uma redemocratização do Brasil, uma redemocratização da opinião pública, uma redemocratização da estrutura política, né, que é exatamente esse eixo aqui. Casa 3, casa 9, tem esses impactos também de casa 8. E eu prometi que esse vídeo seria curto. Se eu me alongar um pouquinho mais, não vai ficar muito legal. Então, eu agradeço pela sua atenção. Eu acredito que esse breve exercício final aqui pode te ajudar também a aplicar esses conhecimentos no seu mapa e entender de uma forma prática como você pode observar esses movimentos de Quirón, que está trazendo uma grande oportunidade de cura e de transformação em algum aspecto do seu mapa astrológico. Se você quer passar por essa experiência de uma leitura de mapa astral comigo, você pode encontrar os meus contatos aqui na descrição desse vídeo ou acessar diretamente o site e lá você vai saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e a sua paciência de ter chegado até o final desse vídeo. Não esqueça de curtir e de compartilhar para que essas informações possam beneficiar outras pessoas também. E lembre-se, uma vida sem a influência dos astros é uma vida desastrosa. Um beijo, até a próxima!